Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse canal aqui no YouTube, que eu sei que passou um tempinho aí sem vídeo, mas agora a gente tá voltando com tudo. Lembrando a vocês que nós estamos aí mais próximos do Enem, né? E, portanto, aqui no canal a gente vai ter muito conteúdo legal, que eu sei que você gosta e, obviamente, a pedido de vocês, meus alunos. Lembrando também que aqui na descrição desse vídeo tem dois links onde você pode encontrar uma parte dos materiais para ensino médio, para você que está se preparando para o Enem, e também no segundo link, materiais para você que está aí fazendo o ensino superior. Nesse link de ensino superior, a gente tem aí uma série de materiais que você pode utilizar na sua faculdade, especialmente se for um curso de saúde. Já no link de Enem, a gente tem várias listas, né? Vários conteúdos que você pode aproveitar, tudo isso gratuitamente, aí durante a sua preparação para a prova. Na aula de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho sobre cálculos químicos, que hoje a gente vai desmistificar justamente essa dificuldade que você tem ao falar de cálculos em química, né? Muita gente tem essa dificuldade, mas eu tenho certeza que depois dessa aula de hoje, você vai, com certeza, sem sombra de dúvidas, sanar aí as suas principais dúvidas acerca desses cálculos. Então, vem comigo, roda a vinheta. Pois bem, então olha só, vem comigo aqui que eu vou te mostrar uma coisa bem importante. Se liga aqui. Quando a gente fala na química, quando a gente diz assim, eu preciso entender cálculos químicos, beleza. Para você entender esses cálculos químicos, você precisa lembrar o seguinte, que na química a gente tem uma unidade de medida padrão. Tio, que unidade de medida padrão é essa? É o mol. Então, quando a gente fala de mol, é preciso que você lembre que o mol é nossa unidade de medida padrão na química, beleza? A gente pode transformar esse mol em várias vertentes. A gente pode falar dele em massa, beleza? A gente pode falar dele em volume, perfeito? E a gente pode falar dele utilizando uma constante que a gente chama de constante, constante de Avogadro, certo? Professor, eu vou entender tudo isso na aula de hoje, vai entender tudo isso na aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com isso aqui, observando a massa. Para isso, galera, a gente vai utilizar uma substância padrão. Tio, qual é a substância padrão que nós vamos utilizar? Bom, nossa substância padrão hoje vai ser a água, um composto mais simples, e por conta disso a gente vai utilizar ele como a nossa estrutura padrão. Pois bem, quando a gente fala de mol para massa, a gente precisa entender que existe aqui uma característica bem legal, especialmente em relação ao cálculo de massa envolvendo mol. Então, se eu quiser transformar mol em massa, existem duas formas. A primeira delas é essa daqui, ó. Número de mols é massa sobre massa molar. Professor, quem é esse Mzinho? Esse Mzinho é a massa dada na questão. Perfeito? Massa dada na questão. E quem é MM, professor? MM nada mais é do que massa molar. A massa molar, ela também pode ser conhecida como massa padrão. Professor, de onde é que vem essa massa molar ser padrão? Por que se chama padrão? Porque ela vai utilizar dados que se encontram na tabela periódica. E aí vem comigo. O que é que eu preciso lembrar da tabela periódica? Lembra que na tabela periódica existem algumas informações especialmente sobre os átomos, tá? Especialmente sobre os átomos. Quais são as informações, tio, que eu preciso saber sobre os átomos na tabela periódica? Vamos nessa. Primeira coisa que você precisa lembrar é que na tabela periódica ela vai dar informação para a gente, tanto de número atômico, como ela vai dar também informação de massa dos elementos químicos. Então, se eu pego, por exemplo, aqui o hidrogênio, eu vou ver que o hidrogênio ele tem massa 1 e número atômico também 1. Então, em cima eu tenho o número de massa, perfeito? Que é o que nós vamos utilizar durante o nosso estudo aqui. E embaixo nós temos aí o número atômico, perfeito? Nós temos o número atômico. Então, a gente vai utilizar agora dados que estão presentes na tabela periódica para a gente calcular a massa padrão, ou seja, a massa molar das substâncias. Então, vamos no caso da água. No caso da água, é o H2O. Então, o H2O a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ora, cada hidrogênio lá na tabela periódica pesa 1 grama. Como eu tenho 2, multiplico isso por 2. Mas o oxigênio na tabela periódica, pessoal, ele também tem um peso, que no caso do oxigênio é 16. Então, 16 gramas.
Somando os dois, 2 gramas mais 16 gramas dá 18 gramas. Ou seja, uma molécula de água, ela pesa 18 gramas. Então, a partir disso, eu consigo trabalhar com o meu número de mols. Então, por exemplo, imagine que na questão ele quer saber, sei lá, quanto aqui tem de água, quantos mols de água existem, por exemplo. Então, vamos dizer que na questão ele esteja trabalhando lá com 54 gramas de H2O. Ou seja, 54 gramas de água tem quantos mols? Então, você pode utilizar o primeiro método, que é utilizando a fórmula. Então, vamos lá. Primeiro método, como é que a gente faria? Utilizando a formulazinha, né? Então, número de mols é massa sobre massa molar. A massa dada na questão foi 54. Então, o número de mols é 54, dividido pela massa molar da água, que é padrão para a água, dividido por 18. Se eu pegar 54 e dividir por 18, dá 3 mols. O que é que isso significa? Que 3 mols de água equivalem justamente a 54 gramas. Então, fiz a relação agora entre mol e massa, perfeito? Bom, a gente também pode fazer a relação agora entre mol e volume. Professor, como é que a gente vai fazer essa relação entre mol e volume? Simples, galera. Essa relação entre mol e volume, ela vai acontecer da seguinte forma. Existe um padrão que a gente chama de CNTP. Tio Rafas, o que é CNTP? Condições naturais de temperatura e pressão. Quando a gente fala dessas condições naturais de temperatura e pressão, a gente tem alguns pontos. Quais são esses pontos? Primeiro, a gente tem 25 graus Celsius e 1 atm. Bom, nessas condições, o que a gente tem? Que 1 mol de qualquer substância ocupa 22,4 litros. Bom, se eu estou trabalhando com a água e a gente fez os cálculos, a gente está trabalhando com 3 mols de água, né? Então, nesse caso, 3 mols de água, 3 mols de água vai ter X litros. O que é que eu faço? Meios pelos extremos. X vezes 1 é X, 3 vezes 22,4, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 67,2 litros, beleza? Então, a gente trabalhou aí com volume. E se a gente quiser trabalhar agora com a constante de Avogadro? Pois bem, a constante de Avogadro, galera, ela tem uma característica também. Qual é a característica da constante de Avogadro? A característica da constante de Avogadro é que ele diz que 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02 vezes 10 elevado a 23, o que, tio Rafas? Pode ser átomos, moléculas, moléculas ou íons. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com moléculas porque nós estamos falando da água. Então, o que a gente tem? Que 1 mol de água tem 6,02 vezes 10 a 23, só que muitas vezes a gente trabalha com esse número inteiro e arredonda para 6. Então, posso dizer que se 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23, 3 mols de água tem X. Fazendo meios pelos extremos, eu tenho que X é igual a 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 3 vezes 6, galera, vai dar quanto? Isso mesmo, 18 vezes 10 elevado a 23. No entanto, eu quero que você venha comigo e perceba isso. Eu não posso trabalhar aqui nesse caso, né, galera? Eu não posso trabalhar com esse número aqui, maior que 9. Então, eu tenho que diminuir esse número para encaixar ele entre 1 e 9. Então, como é que eu faço isso? Aqui tem uma vírgula, beleza? Vou trazer essa vírgula para cá, então esse número está diminuindo, portanto o meu expoente aumenta e vice-versa, tá? Se o meu expoente diminui, o meu multiplicando aumenta. Então posso dizer que x, na verdade, é 1,8 vezes 10 elevado a 24. Tio Rafas, resume para mim. Então quer dizer que moléculas, né? Vamos colocar aqui moléculas. Então quer dizer que 3 mols de água, 3 mols de H2O equivalem a 67,2 litros, que equivale a 54 gramas, que equivale a 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. É isso mesmo, professor? Exatamente. E agora, a partir desse momento, você já está apto a desenvolver qualquer questão relacionando aí cálculos químicos. Bom, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal,
desce o player aqui embaixo, bota aí, ó, um gostei se você gostou dessa aula. E eu espero você em um próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.